Cremos que Deus está destravando muitas coisas nesses dias. E lendo novamente, eu vi alguns pontos aqui que eu creio que vai edificar nossa vida. Isaías capítulo 6, do 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã já tivemos algumas experiências com Deus. E nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo difícil para todos nós. Sei que cada um tem as suas dificuldades, tem os seus problemas e desafios. Mas o que Deus ministrava nessa madrugada no meu coração é que realmente Ele tem um novo tempo de Deus para a nossa vida. Ele tem um novo tempo para a vida de cada um de nós. Eu falo de um novo tempo espiritual. Nós temos falado muito sobre maturidade, sobre crescermos espiritualmente. A gente vê tanta coisa acontecendo, tantas pessoas correndo atrás de profecias e profetadas, tantas pessoas querendo ouvir o que elas querem ouvir. E uma das coisas, eu conversava isso com um pastor do Sul essa semana. Se puder tirar um pouquinho dessa reverberação, Bruno, está dando muito chiado e reverberação. E nós falávamos um pouco sobre muitas coisas que têm acontecido. Pessoas que não criam raízes e que muitas vezes não crescem na fé. E eu creio que realmente esse tempo de nós nos identificarmos e prosseguirmos para um grande propósito de Deus. Que Deus falou muito forte no meu coração essa madrugada, que cada um que está aqui hoje, você foi plantado neste lugar. Deus plantou você e te prepara porque você vai começar a dar mais frutos ainda. Te prepara porque Deus vai destravar você e fazer grandes coisas na tua vida, na tua história, na tua família, na tua empresa. Isso Deus ministrava no meu coração essa madrugada. E esse é o último jejum coletivo que estamos fazendo aqui. E Deus não nos chamou para regredir, Deus chamou você para crescer, para te impulsionar. E sabe, Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Quando nós olhamos para o tempo presente que estamos vivendo, nós vemos que enfrentamos dificuldades. E muitas vezes, quem sabe, no nosso coração nesse ano, se passou situações na nossa vida que nós pensamos que não iríamos passar. Quem sabe muitos de nós pensou que não chegaria no final do ano.
ou com algum problema que não iria passar. E o que Deus ministrava forte no meu coração é que tudo passa. Essa fase passa. Mas nós precisamos decidir passar por ela, não regredir, não voltar atrás, não sair da posição que Deus te colocou. Esse é o tempo de nós passarmos por isso. Se nós olharmos para o tempo de Deus é eterno, mas o tempo humano é passageiro. A nossa vida é tão pequena, é tão curta, mas o tempo de Deus é eterno. Nós vemos nessa passagem de Isaías aqui, nós vemos que o profeta ele tinha um parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Azarias. E nós vemos que rei Uzias ele foi ungido com 16 anos. Lá em 2 Reis 14 você vê isso. Ele foi ungido com 16 anos. Mas nós vemos que chegou um momento na vida do rei Uzias que ele exaltou em sua prosperidade. Ele desobedeceu Deus. E ele começa a tomar decisões, ele começa a queimar incenso, aquilo que não era função dele. Não era permitido para ele fazer aquilo. E nós vemos que veio uma consequência sobre ele, veio uma lepra sobre ele, depois da morte do rei. E essa morte do rei Uzias trouxe um tempo de decadência sobre o povo. E nós vemos aqui que o ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil. Foi um tempo muito difícil que Isaías passou, que o povo passou. Mas acontece algo na vida do rei, na vida de Isaías. Nós vemos um momento que quando ele entra no templo, o que ele vê? Enquanto eu li essa palavra ontem, me chamou a atenção, quando Isaías entra no templo, se puder arrumar, Bruno, está dando muito reverb. O ano da morte do rei Uzias foi um tempo difícil, mas quando Isaías vê a glória, o que acontece com ele? Isaías entra no templo e vê a glória. Isaías, ele é transformado nesse momento. Isso me chamou muito a atenção. Quando ele vê a glória, ele é transformado e é enviado para um tempo profético para a vida dele. Uma das palavras que nós temos, e nós vamos declarar isso inclusive nas 12 horas de adoração profética, é que a glória do Senhor vai ser a nossa retaguarda todos os dias de 2021. Aonde nós estivermos, aonde nós pisarmos na planta dos nossos pés, a glória de Deus vai estar ali. Há uma promessa de Deus para essa igreja, para esse lugar. Há uma promessa de Deus para esse lugar onde estamos. E você faz parte dessa promessa. Entenda que em 2019, 2020, o diabo fez de tudo para você sair dessa promessa, para você sair do propósito. Mas você veio aqui hoje de manhã, porque a glória de Deus vai invadir a tua casa, invadir a tua vida, e você não vai voltar atrás, você vai prosseguir, porque Deus tem algo com você neste lugar. Sabe, isso é algo que Deus falou muito forte no meu coração essa noite. Eu não sei porquê, mas o que Deus falava é: cada um que vai lá, que vai estar lá, eu tenho um propósito com eles. E a minha oração é para dizer: Deus, eu não quero falhar. Eu preciso, Senhor, entender tudo isso. A minha oração era: Deus, eu tenho que me humilhar mais, eu preciso melhorar mais. Nós precisamos melhorar em muitas áreas, mas a nossa oração é para que você cresça, para que você avance, para que você seja feliz. Mas nós vemos aqui um tempo difícil que Isaías passou. Nós viemos num tempo difícil, onde as coisas parecem que se desconcertaram ainda mais, o distanciamento ainda foi maior. Mas nós estamos trabalhando.
nesses dias cada vez mais, para que esse distanciamento se encurte, para que a gente esteja mais perto. Mas quando Isaías ele vê a glória de Deus, ele é transformado e ele é enviado para cumprir um chamado profético. Você está aqui porque Deus quer capacitar você para você cumprir um chamado profético para a tua vida, para que você não fique prestando atenção em situações, em coisas que são tão pequenas. Aquilo que nos separa é muito menor do que aquilo que nos une. Sabe, a pergunta que eu colocava diante de Deus essa noite é: como viver esse novo tempo, Deus? Como que eu entendo e posso viver esse novo tempo de Deus? Tempo de ver a glória de Deus. As 12 horas de adoração profética esse ano vão ser de 6 da tarde às 6 da manhã. E Deus tem grandes coisas para fazer. E você faz parte disso. Você é uma peça muito importante. Nós vemos aqui do 1 a 4, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E diz que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabem, a primeira coisa que o profeta Isaías descobriu, Isaías descobriu isso. Deus quer falar no nosso coração. Ele descobriu que aquele tempo difícil que ele passou, na verdade, aquele tempo difícil seria para que a glória de Deus se manifestasse sobre ele. O que Deus falou no meu coração é que esse tempo difícil que você passou é para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. É para que Ele estabeleça algo maior na tua vida. E eu sei que Deus me colocou como um profeta aqui. E eu quero profetizar, porque está desencadeando um novo tempo sobre a tua vida e sobre a tua história. Você não pode sair do lugar, você precisa permanecer aonde Deus te colocou, porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida e na tua história. A primeira coisa que Isaías descobriu é que aquele tempo difícil que ele passou, na morte do rei Uzias, era para desencadear um novo tempo de glória sobre a vida dele. Esse tempo todo que a gente passou, que foi difícil para todos nós, eu não consigo enumerar para você aqui, contar para você quantos dias eu entrei no quarto e só chorava. Mas quando Isaías entende isso, ele entra no templo. No verso 1 diz assim: ele entrou no templo. E quando Isaías entra no templo, ele começa a ver um caos social. Essa palavra é para esse tempo, para nós. Isaías, ele entra no templo, ele começa a ver um caos social. Mas ele começa a ver aquele caos social e ele começa a buscar a presença. O que aconteceu com você, comigo? Cada vez que eu entrava no quarto, que nós orávamos, nós começávamos a ver um caos social, uma situação se alastrando no mundo inteiro, e sabendo que nós como igreja estávamos inseridos nisso. Isaías começa a ver um caos social e ele entra no templo para buscar a Deus. Sabe, na presença de Deus é o momento de recomeçar tudo. Quantos tiveram que recomeçar a sua história, a sua vida, o que fazia? Mas Isaías, ele vai para a presença de Deus, ele começa a entender que aquele caos
tinha levado ele para a glória, e era um tempo de recomeçar tudo. Sabem, hoje o templo somos nós. Hoje o templo somos nós. Nós somos templo. 1 Coríntios 3,16 diz isso. E nós devemos buscar Deus de todo o coração, porque é tempo dele recomeçar algo dentro de você. É tempo dele recomeçar algo, aquilo que não foi, que não criou maturidade ainda, aquilo que não cresceu ainda, aquilo que você não venceu ainda. Através do problema, do desafio que passamos, de tudo que enfrentamos, é tempo dele recomeçar dentro de você algo novo. Eu quero viver esse novo de Deus. É esse novo tempo que Deus está desencadeando sobre a igreja. Esse novo tempo não começa na situação, no momento, no lugar, começa dentro de você. É dentro do teu interior que começa um novo tempo. É dentro do teu interior que você decide como você vai ser daqui para frente. É dentro de você que você decide que você não vai mais culpar as pessoas, que você não vai dizer que é que é fulano, que é ciclano, que é o lugar. Você vai começar a dizer: eu preciso mudar também. É esse tempo que Deus está desencadeando. É o que Deus falou no coração de Isaías. Ele viu o caos, ele começa a orar pelo caos, mas ele vai para a presença. E hoje o templo é dentro de nós. Um Deus grandão escolheu viver dentro de você, tão pequeno, dentro de mim, que sou tão pequeno. Um Deus grandão, poderoso, que fez os céus e a terra, escolheu viver e habitar dentro de você. Honre isso, obedecendo o que Ele mandou você fazer. Sabe, o verso 2 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Primeiro ele vai buscar a Deus. E é tempo de adorar a Deus. É tempo de adorar a Ele. Nós vemos que o ambiente que Isaías presenciou foi de louvor. O que Isaías ele vê? Ele vê anjos cantando. Ele vê anjos adorando: Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Nós vemos que o louvor, a adoração liberta e nos alegra. João 4:24 fala dos adoradores. Quando adoramos a Deus em espírito, Deus se faz presente. Quando nós entendemos que nós somos templo e nós adoramos a Ele em espírito, Deus se faz presente e muda todas as coisas na nossa vida. Isaías decide ir para a presença e ele vê anjos adorando. Por isso que o Pai está à tua procura. O Pai está esperando você. Ele estava esperando você hoje de manhã aqui. Alguns ficaram em casa, mas Ele estava esperando você aqui, porque você é uma peça muito importante na história da igreja, na humanidade. Você é muito importante. Nós vemos que quando adoramos em espírito, e Deus nos chamou nessa manhã para adorarmos diferente, sabe? Ir para a presença, adorar a Deus. Olha o verso 4 que diz: as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava
e a casa se encheu de fumaça. Fecha os teus olhos um pouquinho. A casa se encheu da presença. Tu és santo, tu és santo, 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 santo. Só vai dizendo santo, 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 santo. Você é o templo, você é o templo, você é o templo. Vai dizendo santo, 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 santo. Santo, 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 santo. No verso 4 nós lemos que vem o agir de Deus. Depois de buscar a presença, depois de adorar a Deus, os anjos adorando, a presença de Deus enche aquele lugar. A presença de Deus vai encher você, vai encher esse ambiente. Você não vai voltar para casa como você chegou. Você vai voltar para casa dizendo: eu vou cumprir o chamado que Deus colocou na minha vida. Porque muitas vezes nós somos tão grandes e tão meninos, não entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe o que Isaías, quando o templo se enche, quando o profeta entra na casa, ele foi surpreendido pela glória que encheu o templo. Eu quero te dizer que Deus vai te surpreender com a glória dEle, com a presença dEle. Ele vai te surpreender. Esse é o tempo que você vai viver. Sabe que aqui Isaías, o profeta Isaías, ele não conseguiu fazer mais nada. Ele apenas conseguia contemplar o poder de Deus. Ele não conseguia fazer mais nada a não ser adorar e contemplar, contemplar e contemplar. E eu declaro que você vai começar a contemplar as promessas que Deus prometeu para você, aquilo que Ele declarou para você. É esse tempo que você vai começar a viver, mas começa dentro do teu interior. Não depende dos outros, depende de você. Quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos a viver na dependência do Senhor, e o seu poder se manifesta. Êxodo 14:13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabem, quando Isaías vê aquele tempo caótico, quando ele começa a ver que aquele tempo difícil que ele passou se torna num momento que ele começa a ver a glória de Deus, tudo muda. Quando ele entende que aquele momento projetou ele para ver a glória, aquela situação projetou ele para o melhor. E eu tenho certeza de que aquilo que você viveu até agora foi para te projetar para a glória de Deus, para te projetar para melhor. Do mesmo modo que nas nossas crises, nós podemos entrar na presença, viver na presença e contemplar o agir de Deus. E precisamos fazer tanto ainda. Sabe, diga comigo: este é o tempo de ver a glória de Deus. Isaías 43:13 diz assim:
Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías capítulo 6, 5 a 7. Vamos ler. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga comigo: esse é o tempo de ver a glória de Deus. Diga: esse é o tempo de transformação. Romanos 5 diz que a provação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso quer dizer que é tempo de transformação, não é tempo de mudar, não é tempo, eu digo, é tempo de mudar o nosso interior, é tempo de entender que Deus quer realmente nos transformar para cumprir o propósito final que Ele tem na terra. Nós não sabemos quanto tempo ainda a terra vai suportar tudo isso, mas o que eu entendo é que é um tempo de transformação. Isaías, ele começa a ver o caos, ele vai para o templo para adorar, para buscar a Deus, ele vê os anjos adorando, ele entende que é um tempo de adoração, e ele começa a ver, dos 6 em diante, que começa a acontecer algo com ele. Depois de uma experiência com Deus, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Quem sabe quantos de nós em 2020, 2019 já dissemos: eis-me aqui, Senhor, mas paramos. Eis-me aqui, Senhor, mas eu não vou. Eis-me aqui, Senhor, mas não acontece. A partir de hoje vai acontecer na tua vida. A partir de hoje a tua vida vai começar a mudar, porque vai começar a mudar o teu interior. É o que aconteceu com Isaías. É um tempo, ele começa a entender que era um tempo de transformação. Nós vemos que Isaías, após ser impactado pela glória, ele começa a olhar para ele mesmo. Por isso que ele entendeu que precisava transformação nele. Às vezes a gente ora para transformar os outros, mas Deus quer transformar a nossa vida, quer mudar a nossa vida, para que a gente possa assumir a posição que Ele quer que nós venhamos nos posicionar. Quantas pessoas nos dias de hoje estão perdendo tempo? Quantas pessoas no dia de hoje são voláteis demais? Vão como vento. Ai, não gostei, vou. Não gostei, vou. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer que você voe no Espírito. E é isso que Ele vai fazer com você. Isaías, depois de ser impactado, depois de experimentar a glória, ele passa a olhar para ele mesmo. Ele começa a olhar e ver o quanto ele precisava mudar. E eu quero, junto com vocês hoje, dizer: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, até aqui eu não fiz nada. Senhor, até aqui eu fiz tanta coisa errada. Não sei qual é a tua oração, mas o que eu quero junto com você, o verso 5 fala: então disse: ai de mim. Que nós possamos olhar para nós assim: ai de mim. Quanta coisa eu fiquei olhando para os outros e achei que eram os outros. Mas Deus começa com você. Você está entendendo? É com você, porque você é um templo. É um templo que Ele habita, que Ele gosta de estar, que Ele gosta de falar com você. É você e Ele, é você e Ele. Sabe? O
profeta começa a entender que entrava um tempo de arrependimento. Após ele entender a santidade de Deus entoada pelos anjos, ele começa a olhar e ver os anjos dizendo: santo, 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 ele é santo. Isaías começa a olhar para ele e dizer: ai de mim, Senhor. Ele se sente tão pecador e começa a se arrepender dos seus erros. E nós precisamos começar a entender mais isso, entender mais o propósito, entender mais aquilo que Deus quer fazer. Isaías começa a entender o quanto ele errava e o quanto ele precisava se arrepender e confessar diante de Deus. Entenda comigo, somos normais, amém? Cada um temos as nossas dificuldades, mas quando passamos por tempos difíceis, a nossa tendência é culpar os outros. A nossa tendência é arrumar culpado. A nossa tendência é transferir a culpa, do que reconhecer as nossas faltas e nos corrigir com Deus. Esse é o último jejum coletivo que nós estamos tendo. Eu sempre digo, não dependa somente desse jejum, tenha uma vida jejuada. Nós precisamos ter uma vida voltada para o propósito. Eu já disse aqui que quem busca santificação não é quem não erra, é quem se arrepende. Sabe, o verso 6 começa dizendo assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Isaías começa a experimentar o fogo do Espírito. E Deus trouxe você aqui para você ter uma experiência nova, o fogo do Espírito agindo em você realmente, quebrando com o nosso temperamento, quebrando com a nossa decisão, quebrando com aquilo que nós achamos ou que deveria ser ou não. Deus, Ele quer, através dessa experiência da glória, do fogo do Espírito agindo em você, entendendo que começa com você, você é o templo hoje, você é o templo que a glória de Deus habita. Quando Isaías confessou o pecado, ele confessa o pecado, um dos serafins vem, pega uma brasa no altar e vem e queima os lábios dele. Que o Senhor possa queimar os nossos lábios hoje, que Ele possa nos encher do fogo do Espírito hoje, para nós termos a maior experiência espiritual até hoje. Você pode sim ter essa experiência, mas olha para dentro de você. Esse fogo no altar representa o fogo do Espírito na tua vida, que vai te purificar, que vai te capacitar para exercer esse chamado profético que tem na nossa vida. Você é um profeta por onde você vai, você é uma profeta. O verso 7 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O anjo declara para Isaías que estava perdoado e que agora ele estava livre para servir a Deus. Sabe, eu já atendi muitas pessoas que têm sentimentos de culpa, e o sentimento de culpa impede de prosseguir. A condenação traz culpa, a convicção traz paz. E a culpa impede de prosseguir, mas o perdão te traz liberdade e paz para você seguir. Eu quero experimentar isso hoje. Eu estou aqui para juntos nós experimentarmos isso. Diga comigo assim: os tempos de provações são oportunidades para mudar a nossa vida. Somos moldados e levados ao fogo para receber a bênção. O que eu quero te dizer nesse último jejum, que tudo que você passou esse ano foi Deus moldando você
Deus moldando o seu caráter, para você experimentar o melhor. Sabe, o que Deus falou forte nessa madrugada comigo é que antes de mudar as coisas ao nosso redor, primeiro Ele quer mudar o nosso interior.